Bem-vindos a todos. Olá, bem-vindos ao terceiro de 4 webinários sobre privatização e equidade de educação. Eu sou a Amelie Gagnon, da unidade do Instituto de Planejamento Educacional da Unesco. É um prazer dar a todos as boas-vindas a esse webinário. Como sabem, nas últimas décadas, o IEP vem trabalhando, o IPE vem trabalhando entre a educação, direito e políticas, e especialmente a regulamentação da oferta de educação que pode ah, afetar a equidade e o desenvolvimento. Nós temos as últimas pesquisas na área de equidade e direito à educação. É um prazer dar as boas-vindas ao Dr. Frank Nelson a esse seminário mais uma vez, já pela terceira vez. E, Frank, você é professor assistente de educação, liderança e políticas e vai nos dar várias abordagens de educação e também as oportunidades escolares e comunidades. Essa é a sua área de estudo. Essa série de webinários é um programa de 4 partes. Há 2 semanas atrás, nós tivemos uma introdução à privatização da educação sob diversas formas e a disseminação. Na semana passada, nós comparamos abordagens, pegando as lições dos sistemas educacionais, e nessa semana vamos ver um pouco o futuro, andando para frente, educação como um direito humano. Esse será o programa, o tópico do programa de hoje, e teremos as conclusões finais e conclusões na semana que vem, e talvez o caminho a seguir. O Frank Adamson hoje vai ter a companhia de Ashima Mitsumi, que é pesquisador de direitos humanos e ativista. Depois você vai apresentá-la mais detalhadamente, mas é um prazer tê-los ambos aqui. Muito obrigado pelo seu envolvimento com essa série de webinários e será um prazer ouvi-los no dia de hoje. Para poder ter um benefício completo, aproveitar o webinário completamente, nós temos esses recursos que nós colocamos aqui no chat, e todos os recursos também serão postados, os slides, registros, gravações, tudo vai estar nessa página da internet. Vocês podem acompanhar a discussão no Twitter também, com o tag do IEP, a nós e Right to Education. E vocês também devem fazer as suas perguntas no Q&A, que tem aqueles 2 balõezinhos de diálogo lá na parte inferior da tela e, é claro, podem escolher também interpretação. Passo a palavra para o Frank para poder nos explicar o programa de hoje. E também, mais tarde, poderemos fazer um intercâmbio durante o evento. Ótimo, muito obrigado. Vocês estão fazendo essa série de webinários maravilhosa, a que eu agradeço. Bem-vindos a todos. É ótimo ver uma plateia tão global para essa série de webinários, e no dia de hoje temos conosco a China Mutsumi, que estuda direito de direitos humanos. Eu não sou advogado, então eu queria trazer uma pessoa que entende o lado jurídico do nosso tópico de hoje, sobre o direito à educação, para realmente nos ajudar a mergulhar nos princípios de Abidjan e na questão educacional. Eu vou primeiro falar de alguns pontos. A primeira questão é nos lembrar, como disse a Amélie, que nós tivemos a nossa primeira sessão sobre as formas de disseminação da educação, uma outra na semana passada sobre os diversos sistemas educacionais, e hoje a China vai falar sobre educação como direito humano, e por fim, na próxima semana,
teremos Camila Crosso, que fará um resumo, uma discussão, mas também uma expansão. Ela vai falar de educação na primeira infância e também falando da Covid. Nós não temos muitos dados sobre essas coisas ainda, mas temos perguntas sobre como a educação será no futuro, como é que nós levamos esse diálogo adiante. Aqui um pouco mais detalhadamente, uma recapitulação do primeiro webinário. Nós tínhamos as peças do quebra-cabeças de definição e privatização, e nós falamos também sobre escolas de anuidade módica, bolsas de estudo e escolas subsidiadas. Vocês podem voltar a um slide que fala sobre os caminhos, as trajetórias. Era muito difícil de detalhar os slides todos naquele webinário rapidamente, mas vocês podem lá observar os diversos mecanismos pela qual pode ocorrer a globalização e sua disseminação. Na semana passada, nós falamos da questão de resultados e qualidade, conquistas, que os resultados, na melhor das hipóteses, eram meio misturados, e que também temos uma questão sobre segregação em termos de equidade, e também temos políticas alternativas do ponto de vista de investimento público. Então, só para mostrar esse slide de novo, do Tony, que tem essa meta-análise, vendo diversos estudos de diversas formas de modalidade de parcerias público-privadas, PPPs, e nós vimos que os resultados educacionais variam por modalidade. Falou especificamente dos programas de voucher, de bolsista, e depois suas consequências sobre a equidade. Nós achamos que temos esse achado muito importante, não só de um estudo, mas de uma amálgama de estudos que mostram esses resultados. E depois, todos vêm conversando no chat, e eu resumi alguns dos tópicos. Há essa pergunta de como a política e as políticas se conjugam na privatização em diversas áreas, como, por exemplo, na Suécia, nós falamos sobre a evolução do sistema a partir de democracia social para uma mudança bastante forte na década de 90 para a mercantilização, e agora estão trabalhando numa análise de equidade em âmbito nacional na Suécia. Portanto, há um diálogo em curso acontecendo em todos os contextos. E depois dos estados emergentes e frágeis, no mapa que nós produzimos, nós colocamos uma bandeira em vários estados que têm evasão escolar, ou crianças fora da escola, porque nós achamos que o tópico de hoje, do direito da educação, esses estados não conseguem ou não querem desempenhar o seu papel de educadores. Então, nós, como comunidade global, como podemos garantir que isso aconteça e que entendamos as obrigações que nós fizemos através de tratados nesses últimos 70 anos, que são resumidos nos princípios de Abidjan. Depois há a questão de se isso afeta os sintomas de segregação subjacente, e eu acho que isso é um problema que eu estou discutindo no momento. Eu estou trabalhando num projeto para delinear com o que acontece na educação, quanto é que custa oferecer a educação dentro do sistema escolar, e também os problemas sociais que aparecem muitas vezes no sistema educacional. Então, uma pergunta muito inteligente, não é que nós tenhamos uma resposta para aqui, outra lá, tudo é meio misturado, vamos tentar classificar da melhor forma possível, são perguntas
importantes que têm a ver com a administração das nossas sociedades e não meramente a educação. Sobre a privatização da educação, essa pergunta que eu estou colocando aqui é um reflexo do nosso diálogo que ocorrerá na semana que vem. Eu queria só mencionar isso aqui. Depois, os modelos de PPP, eu quero fazer referência ao trabalho do Tony, em que ele fala de vários modelos de PPP, não só em termos de tipo, mas também de subtipo. Ele não teve muito tempo na semana passada, mas eu diria apenas que há um tipo de voucher diferente. Há um voucher universal e depois aquele em que você tenta ajudar só determinados grupos. Então, há vários subtipos, que é uma das partes mais importantes da excelente análise dele. Vale a pena dar uma olhada de novo. No dia de hoje, vamos falar de uma introdução breve ao direito de educação, e depois a China vai falar dos princípios de Abidjan, e vai nos fazer uma espécie de tour dos princípios, depois mais detalhes, porque há muitos princípios e nós temos que entrar na organização deles de tal forma que ao final desse diálogo vocês possam entrar nos princípios e já saibam qual é o mapa do caminho, saibam o que procurar e onde achar em termos do direito à educação. E depois vamos falar da implementação. Portanto, muito rapidamente, nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são a nossa estrela-guia dos nossos compromissos internacionais no momento. Trata-se de uma nova abordagem à educação, em termos de nos focalizarmos na equidade da educação, e eu queria, portanto, apresentar isso, discutindo o direito humano para a educação, temos a lente de direito humano e de educação, e o que nós vamos tentar será juntar os dois e como eles se combinam. Seria a nossa educação, perdão, a nossa lente educacional dos ODS. E depois, quando nós vemos esse mapa, nós começamos a entrar em como equilibrar os direitos humanos, e vocês vão ver equidade e resultados como as áreas de evidência que nós mencionamos na semana passada, que estão na escala da justiça, e os tópicos que são cobertos de uma forma muito ampla pelos princípios de Abidjan são equidade, não discriminação, humanismo na educação, regulação, o devido processo. Então, para esses tópicos, há essa linha vermelha abaixo da qual o oferecimento do ensino seria uma violação dos direitos humanos, porque não se estariam respeitando nenhum desses direitos humanos. Então, conforme vai oscilando essa balança e conforme nós medimos isso em educação, tem uma diferença diferente, uma dimensão diferente do que em direitos humanos. Na educação, nós falamos de um resultado que seria uma conquista, um resultado. Então, como é que nós estabelecemos esse diálogo sobre como estamos atendendo aos direitos humanos e combinar essas duas dimensões? Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. A essa altura, seria interessante fazer uma pesquisa fazendo essa pergunta: quem é que está por detrás da demanda pela privatização da educação? E vocês podem escolher mais do que uma resposta no dia de hoje. As opções são pais e cuidadores, número 2, governos nacionais e subnacionais, 3, instituições governamentais internacionais e 4, atores ou empresas privadas. Um minutinho, tempo para que todos possam responder. Estão com a pesquisa em tela agora. Como disse o Frank, podem escolher várias respostas para
entender quem é que está por detrás do movimento pela privatização da educação no seu contexto. So the question, the participants are still voting, so please. Os participantes ainda estão votando. Votem aí, por favor, para ver qual é a força motriz no contexto de vocês. O número de votos está começando a decair. Obrigada, Camila. Ok. Ok. Interessante. Então, as empresas privadas são as identificadas como aqueles que são os principais motivadores desse movimento, seguidos pelos pais, depois os governos e, por último, as instituições governamentais internacionais. Nós vemos, então, essa tensão entre as empresas privadas que querem levar adiante a demanda e os pais que querem o melhor pelos seus filhos, que estão procurando ver como é que eles podem oferecer a melhor educação para seus filhos. Sem mais delongas, vamos então chamar a China para a conversa. A China é uma pesquisadora de direitos humanos. Ela vê os princípios de direitos humanos em vários setores, trabalhou para a Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, como parte da secretaria. E ela está estudando no momento direitos humanos e democratização na África, no Centro de Direitos Humanos, na África do Sul, Universidade de Petróleo. Muito obrigado, a China. Então, nos explique aí os princípios de Abidjan. Muito obrigado. É muito interessante continuar essa conversa tão interessante, esse diálogo. O Frank fez uma introdução muito ampla, não vou acrescentar nada, podemos passar direto para os princípios. Como disse o Frank, eu fiz parte da secretaria que apoiou o desenvolvimento dos princípios de Abidjan sobre os direitos à educação. E o que são esses princípios de Abidjan? Em primeiro lugar, eles são um texto jurídico que esclarece os direitos humanos, determinando suas obrigações em termos de fornecer a educação e regulamentando o seu fornecimento. Público e privado são dois lados de uma mesma moeda, mas a prioridade deve recair no lado público, como veremos. Isso é importante. Em segundo lugar, eles refletem os direitos humanos existentes, tratados com que os estados já se comprometeram e já têm um vínculo. Então, ele não precisa de nenhuma ratificação dos estados, é aí que os estados concordam em vincular, mas no caso dos princípios de Abidjan não precisa ser vinculante, porque eles já se comprometeram com outros tratados e convenções, que nós vamos ver daqui a pouco. Isso significa que o fornecimento dos princípios de Abidjan já são aplicáveis ao Estado. E, por fim, eu acho que o meu favorito é que eles são uma ferramenta prática. É fácil dizer que nós temos o direito à educação, mas o que é que isso quer dizer para os estados? É que eles precisam fazer, onde começam? E os princípios de Abidjan devem dar uma orientação mais concreta para os estados e outros atores educacionais para a implantação dos direitos da educação. Nesse caso, refletem especialmente no
o âmbito do envolvimento de atores privados, que o Frank e outros já cobriram de forma abrangente nas 2 reuniões anteriores. A Lei de Direitos Humanos, por que ela existe e por que ela é importante? Esse slide mostra o status de ratificação, que é o número de estados que se comprometeu com o vínculo dessas 2 convenções. A primeira é sobre direitos socioculturais, incluindo a educação, e a outra é dos direitos da criança, que também inclui o direito à educação. Podemos ver que ambas têm quase que ratificação universal. Quase todos os estados concordaram se vincular e aqueles que não se comprometeram com outros textos jurídicos que incluem o direito à educação. Os Estados Unidos aqui foi o que se recusou a ratificar a Convenção dos Direitos da Criança. Isso mostra a quantidade de consenso que existe de que a educação é crucial, que deve ser um direito, e que os estados se comprometem, garantindo que esse direito seja atendido, não fica só teórico, e sim se torna uma coisa prática, um direito que é realizado e desfrutado. O processo de redação dos princípios de Abidjan foi abrangente. E eu acho que o processo realmente cobriu vários anos, continuou durante uns 4 anos de forma multidimensional, tentando reunir especialistas e suas análises sobre o direito à educação e aplicação a temas, várias consultas em diversas reuniões, Bangkok, Nairobi, Bangkok para o Ásia e Pacífico e depois Dakar para a parte, ou Nairobi para a parte africana, também Paris, e também consultas comunitárias, onde as pessoas estão tendo problemas com o direito à educação, discutindo a redação dos princípios de Abidjan e aquilo que precisa ser discutido. Há também uma consulta aberta a todos e nós recebemos 200 respostas, inclusive do setor privado. Então, isso não foi feito como uma emboscada, uma surpresa para o setor privado. Eles tiveram a oportunidade de contribuir, nós recebemos várias contribuições e a redação do texto em si foi liderada por um texto de redação, um grupo de redação de 9 pessoas, com 9 pessoas, e houve uma líder que redigiu o texto e o processo de redação foi informado pela pesquisa temática para que houvesse vários papers de fundamentação que serão publicados brevemente, que examinaram diversos temas. Então, em primeiro lugar, regional e também contencioso e várias coisas que informou os especialistas que estavam redigindo os princípios. E isso foi facilitado por várias organizações de sociedade civil, incluindo o GIESCR. Então, a adoção, o processo de adoção dos princípios de Abidjan, depois desses 4 anos de pesquisa e de revisão e atualização, e finalmente, em fevereiro de 2019, diversos especialistas se reuniram na Côte d'Ivoire, em Abidjan, vendo cada linha dos princípios, garantindo
que, primeiro, eles refletiam a posição jurídica e eram apresentados de uma forma que fosse compreensível, prática, legível, com facilidade, e todas as pequenas coisas, e que houvesse um consenso antes de ser adotado. Então, houve 20 especialistas, também com a sociedade civil, que entrava com observadores, que não participaram na redação, mas que durante intervalos davam suas contribuições, reflexões, que depois era analisada pelos especialistas. E foram adotados em 14 de fevereiro de 2019. Até o momento foram assinados por 57 especialistas, 64 dos quais são do Sul global e 50% mulheres. Essa diversidade é importante para refletir experiências e realidades do mundo inteiro e diversos grupos populacionais, e os princípios realmente procuram fazer com que isso seja coberto. E temos aqui uma panorâmica do documento. Como o Frank mencionou, eles são muito abrejantes, são 97 princípios orientadores e vemos como eles precisavam ser abrangentes para dar conta de todas as nuances. Há 97 princípios organizados em 10 princípios maiores, e esses 10 cobrem as diversas áreas. E na discussão de hoje, nós vamos analisar apenas 4 temas básicos: educação pública, educação privada, PPPs e responsabilização. E vamos conectá-los os princípios orientadores. E aqui nós vemos a sessão, quando nós abrimos os princípios, o que vocês vão ver e como vocês podem depois encontrar o que estão procurando e fazer a conexão. E eu acho que é importante também mencionar que é crucial ver todo o documento, porque há muitas coisas que são interconectadas. Seria muito difícil de ler o financiamento e achar que você tem toda a questão de financiamento da educação pública, porque na seção 2 nós vemos os recursos disponíveis que têm a ver com a educação pública. Então, mesmo quando pensarem em onde começar, talvez vocês precisarão ver as diversas sessões. E aqui nós encontramos os princípios de Abidjan, e o documento à esquerda é o texto pleno que está à disposição no website, e o outro é um resumo mostrando quem são os princípios, quem que estava no processo e os 10 princípios principais, que são um resumo. Então, o primeiro tema que nós vamos ver é educação pública, e o princípio 2 dá uma definição de educação pública, e eles dizem que são instituições que são, primeiro, reconhecidas pelo Estado como instituições de educação pública, e, em segundo lugar, de que são controlados e gerenciados pelo Estado ou por representantes da comunidade em que opera a escola. E, finalmente, quando que eles não devem estar a serviço de qualquer interesse que possa prejudicar os interesses do educando. Então, eles são cumulativos, esses 3 pontos, para que uma escola seja reconhecida como pública, de acordo com os princípios de Abidjan. Há também uma definição de privada, que vocês podem ler depois. Então, com isso em mente, sobre o que é educação pública, os princípios, então, apresentam a necessidade de oferecer educação pública do maior nível de qualidade para
que seja fornecido dessa forma, e não só o direito à educação, que haja um sistema para qualquer pessoa criar escolas, mas prioritariamente deve haver escolas públicas que devem ser gratuitas e para todos. E a questão da não discriminação é muito importante. E nós vemos isso também quando nós refletirmos sobre a educação privada, e há diversos princípios de 22 a 28 que falam sobre o que deveria ser a equidade e não discriminação, garantindo que qualquer lei que crie desigualdade ou que discrimine contra um educando deva ser corrigida, emendada. E também a questão da inclusividade. Então, o princípio leva em conta de que há outras coisas que têm um impacto sobre o acesso das pessoas à educação, como, por exemplo, políticas de habitação, ou, por exemplo, idade mínima de casamento. Então, há outros elementos que têm um impacto no acesso à educação. E um princípio enfatizado aqui que tem a ver com a importância de mobilizar recursos, porque isso não é uma coisa barata, usa muitos recursos. E no princípio 34 diz que com a alocação de um máximo de recursos à educação, o Estado tem que priorizar o fornecimento de educação pública gratuita da maior qualidade, o que quer dizer alocar recursos de outros recursos financeiros de outros tipos para a realização dessa educação. Então, demonstra que o Estado está sério, ele tem que demonstrar isso, tem que alocar os fundos, mobilizar os recursos primeiro, e tem que falar da revisão dos regimes fiscais e também aumentar os recursos alocados à educação. E também precisam priorizar a educação privada. And now on private education. So I feel the need to E eu sinto, quer dizer, tem muito mais coisa aqui, mas nós temos aqui os pontos principais, é preciso ler os princípios para entenderem o que está sendo oferecido. O próximo é sobre educação privada, falando das escalas mostradas pelo Frank antes. Na verdade, é um esforço tentar equilibrar os elementos que concorrem no direito à educação. Então, to provide free public education, there is also the temos a educação pública e também temos a liberdade de indivíduos de estabelecerem escolas privadas e a liberdade dos pais escolherem escolas privadas ou dos guardiões escolherem escolas privadas para os educandos. Então, não é uma obrigação que todos levem seus filhos à educação pública ou que só existam escolas públicas. A lei deixa esse espaço aberto para a existência de escolas privadas e para que as pessoas se matriculem em escolas públicas, dizendo que não é uma liberdade incondicional, para que isso possa operar de acordo com o direito de educação. As escolas privadas têm que atender a determinados padrões e há uma obrigação por parte do Estado de garantir que tenha padrões mínimos para as escolas privadas, para que elas não operem de uma forma que viole ou que ponham em risco o direito à educação, e de que só aqueles que atendem a esses padrões devem poder operar. E temos o 49, que seria o respeito à educação e outros direitos humanos, evitando criar ou contribuir para impactos adversos na educação através de suas próprias atividades e dando conta e oferecendo reparação quando ocorrerem esses impactos.
ou seja, tentando prevenir ou evitar impactos adversos à educação que não esteja diretamente ligado à operação, fornecimento de produtos e serviços, mesmo quando eles não tenham contribuído diretamente para esses impactos. Então, os agentes privados também têm essa obrigação e os estados têm que estabelecer padrões adicionais que precisam ser observados para que consigam operar. Esse equilíbrio entre liberdade e obrigação. Aqui, a última questão é sobre, nessa sessão, é sobre financiamento. Temos aqui as PPPs na educação. E seria o princípio 64, que afirma que não há obrigação por parte do Estado de financiar as escolas privadas. Porém, ou seja, que o Estado precisa priorizar a educação de qualidade pública e só pode financiar as instituições privadas com concessão de terras ou diminuições fiscais, reduções fiscais, outras formas indiretas, se atenderem aos padrões e leis aplicáveis e observarem as solicitações substanciais de procedimento e operacionais identificadas pela lei. Então, tem muita coisa aqui. Em primeiro lugar, não há obrigação dos estados financiarem os atores privados, eles não podem ser forçados, tem que dar a prioridade à educação pública. Porém, no caso de que eles pensem em financiar os atores privados, devem ser só aqueles que passem por um determinado critério, que sejam elegíveis para receber qualquer financiamento do Estado, para começar, e depois há um conjunto de exigências de substância, procedimento e operação que são descritas nos artigos 65 até 72 dos princípios de Abidjan, que estabelecem essas exigências que têm que ser atendidas antes que se possa atribuir qualquer financiamento. Por exemplo, concessão de terrenos, isso nos leva de volta à tipologia que o Frank mostrou no início sobre os diversos elementos que interferem para que classifiquemos uma determinada instituição privada ou que haja uma PPP ou propriedade da terra de um agente privado. Tudo isso tem um impacto dentro dos princípios de Abidjan. Aqui cobrimos aquilo que eu acabo de explicar sobre essas exigências. Essas exigências dizem que, primeiro, temos os de procedimento que devem haver leis para regulamentar antes de que se assine qualquer contrato com um ator privado. O Estado tem que demonstrar que conseguirá monitorar e vai mesmo monitorar a PPP que será feita. Deve haver uma cláusula de saída se ficar evidente que a PPP não está funcionando, que tem um impacto negativo sobre o direito à educação. Deve haver a possibilidade de sair e também deve haver um plano sobre os alunos dessa instituição para que eles não sejam afetados de maneira negativa. Então, entra nesse tipo de detalhe para garantir que esse limiar seja bastante alto, um parâmetro bem exigente, para que o Estado faça qualquer parceria com instituições privadas. E as instituições que seriam elegíveis, a princípio, aquelas que seriam excluídas, seriam aquelas que, por exemplo, abusem do direito de equidade e não discriminação, ou aquelas que tentem solapar o acesso à educação, ou ainda aquelas que não atendam a todos
todas as obrigações financeiras, domésticas ou internacionais, ou seja, a questão de impostos. E isso é para dizer, não é para dizer de que as escolas particulares não vão operar, é para dizer quando o Estado pode oferecer financiamento ou fazer uma parceria com as instituições privadas. E a última questão seria a responsabilidade e monitoramento, e é importante e afeta tanto a educação privada quanto a pública. A primeira seria a responsabilidade, esse princípio normativo 7, em que o Estado tem que instituir mecanismos adequados para garantir que eles sejam responsabilizados, para que o próprio Estado possa ser cobrado nos casos em que não atenda às suas obrigações, em que as suas ações violem o direito da educação. Isso inclui garantir que as pessoas possam fazer um processo jurídico com respeito ao direito à educação, de que haja mecanismos instituídos para lembrar o Estado de realizar aquilo que deveria fazer. Monitoramento, que tem muito a ver com a responsabilidade, o Estado monitora regularmente para garantir que se atende à educação pública e privada, de que o direito à educação está sendo respeitado. Esse monitoramento contínuo também deve ter a ver com a transparência, porque com o monitoramento eles devem publicar ou disponibilizar as informações que encontram sobre os impactos nas escolas particulares, por exemplo, o que as escolas particulares estão tendo no sistema, e tem a ver com a possibilidade de responsabilizar esses órgãos. E o último slide, que seriam as soluções ou os remédios. Devem haver soluções à disposição, o Estado tem que garantir que hajam soluções ou remédios à disposição, interferindo quando houver abusos por parte dos atores privados, ou seja, o que estiver errado será preciso corrigir. Devem haver mecanismos para que isso ocorra. Vou passar então para o Frank. Realmente eu corri muito por tudo isso. Espero que nós tenhamos tempo de responder algumas perguntas, o que será um prazer para mim. Frank, muito obrigada, China. Foi como entrar numa biblioteca dos princípios de Abidjan, ótimo mesmo. Eu vou dar tempo para as perguntas, então rapidamente vou concluir aqui com o que está acontecendo agora, qual é a visão dos princípios de Abidjan para o futuro. Há um reconhecimento muito grande dos princípios de Abidjan e temos várias áreas e instituições que reconheceram os princípios de Abidjan, como o Alto Comissariado dos Direitos Humanos, e eu vou voltar daqui a pouco a essa questão. A maior parte dele está coberto num novo livro que vai sair. Nós compilamos, foi um grande esforço dos trabalhos de fundamentação que foram formulados em capítulos. Esse livro está saindo em maio deste ano. Foi mandado para o Prelo ontem à noite. Nós podemos ver aqui os capítulos. Na primeira parte, examinam algumas das questões jurídicas em torno do direito humano à educação e quais são os princípios orientadores, o que quer dizer o direito à educação pública, a questão dos pais e do financiamento. Como dizia a China, são questões fundamentais que saem nessa conversa. Nós estamos tratando delas aqui. A segunda parte, a parte da educação. Quais são as evidências sobre a escolha de escola, o trabalho do Tony sobre a questão de políticas
e o crescimento dos atores privados na África Ocidental e também os países francófonos, onde fala francês. E, finalmente, nós sintetizamos, eu, Delfina e outras pessoas, resumimos a pesquisa sobre como fortalecer a implementação dos princípios de Abidjan. Então, um capítulo final e há algumas trajetórias que eu vou cobrir aqui rapidamente. Há uma conscientização cada vez maior por parte do público. Como é que as pessoas sabem que nós todos temos o direito à educação? No nível muito macro, nós nem sabemos que já concordamos sobre isso há 70 anos atrás e que temos diversos tratados há 70 anos que reafirmam esse direito que todos temos. Então, é nossa obrigação, como comunidade humana dos estados, de atender aquilo com que nos comprometemos. E como é que nós podemos fazer isso? Temos a capacitação e a assistência técnica e a pesquisa empírica, acadêmica, que está mostrando o que estamos fazendo nesse sentido. E, quando necessário, também sai bastante caro, mas há também a questão de responsabilização e de contencioso, que às vezes tem que ser levada adiante. Há também as iniciativas sociais de responsabilização e como nós colaboramos com os atores e movimentos. Tudo isso está explicado no capítulo 10 do livro, e nós fazemos parte do lado de capacitação desse diálogo, o envolvimento com os principais atores, para que haja colaboração com as instituições internacionais. E no segundo aniversário dos princípios de Abidjan, a Amélie disse que eles podem ser utilizados como uma ferramenta técnica para identificar marcadores que traduzem esses esforços dos estados em educação como uma realidade. É isso que se reflete no que nós estamos tentando fazer aqui, como é que uma ferramenta maravilhosa como os princípios de Abidjan podem ser usados a futuro para combinar essa estrutura de direitos humanos com a de educação. E eu diria que também estou publicando um trabalho sobre o relatório global de monitoramento, vendo a interseção entre direitos humanos e educação com outros coautores. Eu sei que o IPE também está trabalhando sobre como é que nós entendemos e incorporamos melhor os direitos humanos nos nossos sistemas educacionais, em nível de raciocínio, de indicação e tudo mais. Com isso, então, eu termino essa parte para que nós possamos passar para um debate, mas nós temos essa discussão final que acontecerá na semana que vem, em que nós vamos apresentar os principais achados e vamos também ver o direito à educação no contexto da Covid. Debates, então. Muito obrigada, Frank e a China. Foi uma apresentação muito importante, porque acho que os princípios de Abidjan, eu acho que eles realmente têm um valor técnico, porque ninguém conseguirá ver todos os tratados, todas as declarações, para ter certeza que nós possamos ligar todas as partes para poder planejar os nossos sistemas educacionais. E eu queria dar parabéns à equipe que organizou esses princípios, porque eu pude fazer alguns comentários e o nível de colaboração e de abertura das consultas, eu acho que realmente foi impressionante. Eu não consigo parar de dar parabéns à equipe por esse trabalho. Temos uns minutinhos para debate. Toda semana nós voltamos às perguntas do chat, é assim que o Frank faz esse slide sobre os tópicos que vão aparecer e responder também outras perguntas adicionais.
Então, se não respondemos agora, haverá outras oportunidades. Mas houve algumas perguntas que saíram aí no Q&A. O princípio 34, sobre os diversos recursos à disposição para a educação. A Cristina está perguntando como é que nós poderemos separar as instituições públicas dos serviços que eles podem usar para fornecer a educação pública. A Alexandra está perguntando como é que nós podemos classificar que tipo de recursos são aceitos ou não, como é que estabelecemos limites, esse tipo de reflexão. Também se pergunta como é que nós definimos os recursos máximos exigidos para a educação, que parece assim meio flexível e aberto. Parece que alguns limites ainda estão indefinidos e queríamos ouvir sua opinião sobre essa questão dos recursos educacionais. Não sei se a China quer responder ou Frank. Eu vou passar para a China, botar lá na Berlinda. No problem. Tá ótimo. Muito obrigado por todas as perguntas. Há muitas, infelizmente, não vamos poder responder todas, mas especificamente sobre recursos e o princípio orientador número 34, que eu vejo muita coisa sobre isso, muita pergunta. É interessante o que você disse, parece ser subjetivo, e o problema do direito internacional é que cobre o mundo todo, né? Todos os países, todos os vários contextos e desafios. Então, há um esforço para se estabelecer cláusulas que sejam flexíveis o suficiente, como disse a Amélie, para serem aplicadas e possam ser usadas em diversos contextos. Nesse caso, quando nós precisamos falar sobre como definir os recursos exigidos máximos ou disponíveis máximos. A educação, de acordo com a Lei dos Direitos Humanos, como usa tantos recursos, uma das obrigações é que seja realizada de forma progressiva, para que os estados possam ir implantando isso por etapas. Isso tem a ver com os recursos máximos disponíveis. Então, não é que haja um padrão único de recursos disponíveis máximos em vários países ou até dentro de um mesmo país. O Estado deve sempre ir aumentando os recursos à disposição, que depois podem ser alocados para a educação com o tempo. E há uma das cláusulas dentro dos princípios, na verdade, que falam em sempre aumentar os parâmetros, torná-los mais exigentes. E eu acho que isso, então, responde à flexibilidade, porque teria que ser uma coisa evolutiva e tem que evoluir em todos os países. Espero ter respondido a pergunta. É porque eu estou olhando para aquela pergunta sobre concorrência. Eu acho que o princípio tenta fazer é garantir que o que esteja acontecendo não seja concorrência, mas realmente uma opção verdadeira. Eles protegem a opção das pessoas, a capacidade de optar, mas tem que ser uma opção mesmo. Se alguém não tiver acesso à escola pública e só tem particular, quer dizer que eles estão sendo empurrados para aquela opção. Então, ter as escolas pública e privada operando em proximidade quer dizer que as pessoas têm uma opção e que não é uma questão de concorrência. Eu não sei se Frank quer acrescentar alguma coisa. Gostaria, sim. Eu também olhava essa palavra concorrência várias vezes, como nós orientamos o nosso sistema educacional, a comparação entre um modelo mercantilista de concorrência, onde você tem uma concorrência. O que a minha pesquisa e de outros pesquisadores mostrou é de que quando você coloca as pessoas nas escolas nessa situação, você cria vários incentivos para que as pessoas entrem no sistema, e eu vi
furos sendo inventados para a seleção de alunos, e muitas vezes a gente acaba tendo esse aumento de responsabilização, ao invés de nos concentrarmos na parte de direito humano. E eu volto a 1948, a pessoa humana completa e direito, o direito humano. Nós precisamos oferecer de uma forma muito mais plena, e se seria a concorrência ou não, do meu ponto de vista, a concorrência não deu os mesmos benefícios que o setor de tecnologia, porque muitas vezes tem muita gente que fica deixado de lado nesse modelo. E esse é um dos perigos. E nós realmente pensamos nisso, nessa reforma educacional global, mas tem a ver com aquilo que você falou, de que é muito amorfo dizer recursos máximos à disposição, mas nós temos áreas muito importantes em que se mostrou que a educação é importante, e uma delas são os professores. Quando nós analisamos os sistemas que estão realmente saindo muito bem, dão alta prioridade à profissionalização dos professores e seu desenvolvimento. Então, para mim, se não estiverem fazendo isso minimamente, não estarão investindo em recursos máximos. E eu poderia continuar indefinidamente sobre vários exemplos, e eu acho que aí que entra aquilo que nós sabemos que funciona, que pode ajudar a se realizar plenamente, de forma gradativa, o direito humano à educação. Eu vejo que tem muitas perguntas também sobre como ratificar a questão de ser vinculante juridicamente ou não, os princípios de Abidjan. Eu acho que não podemos dar uma resposta rápida. Você consegue tentar? Em 2 minutos, porque eu vejo isso, né? Eu vou tentar explicar que os princípios de Abidjan não precisam ser ratificados pelos estados, não precisam ser assinados pelos estados para que eles tenham que implantá-los, porque eles já se aplicam a todos os estados, porque eles compilam cláusulas de leis internacionais, de documentos que já foram assinados e comprometidos. Então, sobre os direitos da criança e o que diz sobre a educação já foi aplicado aqui. Então, já se aplica aos estados. Exatamente. Aqui no chat, nós temos um desafio global de educação, o problema da pandemia, da Covid. A pergunta é se os princípios de Abidjan sofrem influência ou como eles se adaptarão a essa nova situação que enfrentamos por causa da Covid. Então, vou ler rapidamente. Você tem um relatório da ONU sobre o direito à educação, e eu também vou acrescentar esses recursos à webpage, à página web do seminário. É hora para agradecer muito a você, Frank, a você, a China, aos participantes, aos intérpretes. Muitíssimo obrigado pela sua participação no dia de hoje. Nós ainda somos 215 e todo mundo vem aparecendo toda semana, portanto, muito obrigado. Teremos
outro encontro na mesma semana, no mesmo horário, e poderemos fechar a discussão para também expandir um pouco e tirar umas conclusões. Então, muito obrigado a todos pela participação e nos encontramos de novo na semana que vem. Obrigada a todos.